Isso aqui é a reflexão da oração. Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Atos 4,16. Não há nada melhor do que milagres para dar testemunho da palavra de Deus. Todos os que são enviados para pregar o Evangelho precisam entender que operar milagre é ordem de Jesus para os seus chamados, pois ele afirmou que os que nele creem fariam as mesmas obras que ele fazia. João 14,12. Deixar de buscar o Senhor, o modo correto de executar a obra divina, o fará ser derrotado ao tentar cumpri-la. Pedro e João ouviram esse mandamento diretamente dos lábios do Mestre, e quando a ocasião lhes apresentou, Pedro não deixou para depois, imediatamente colocou-se em ação, ordenando que o homem que se levantasse e andasse. O resultado foi surpreendente, pois aquele que nunca havia andado se firmou sobre os pés e, entrando com eles no templo, saltou louvor a Deus. Aleluia. Atos 3, 6, 8. Os que estavam na casa do Senhor naquele dia se maravilharam. A notícia se espalhou e as autoridades, aleluia, do judaísmo se condoeram, de fato, de que o Altíssimo usar os discípulos da mesma maneira como usava Jesus. Eles sabiam que essa era a razão dos milagres aconteceram e, no desespero, ameaçaram os discípulos, ordenando-os e parar de fazer a obra de Deus. O fato de Deus usar uma pessoa prova que ele está com ela. Os mestres do judaísmo confessaram entre si que não sabiam o que fazer. Um grande milagre ocorrera no meio deles. Não havia como negar ao mesmo tempo. Perguntavam-se o que deveriam fazer com os discípulos. As pessoas do mundo não sabiam o que fazer com quem é um instrumento do Senhor. Se precisam de uma bênção, não são capazes de oferecer dinheiro aos servos de Deus, mas sim os querem calar. Eles os ameaçam. Os princípios e os principais do templo precisavam fazer algo, mas não sabiam o quê. Que o milagre era real, não podiam negar. Afinal, os operadores daquele prodígio eram discípulos de Jesus, e se continuasse a realizar mais maravilha, todos os seguiriam. No entanto, se tivessem pensado bem, eles deveriam ter aceitado o Senhor como Salvador, e assim também serviriam a Deus. Infelizmente, há pessoas que deixam outras coisas falarem ao seu coração, e deste modo não são salvas. A igreja, a sociedade em geral, você, enfim, todos precisam que os filhos de Deus estejam em comunhão com o Pai. Aleluia. Com isso, os mesmos milagres que ocorreram no passado sucederam em nossos dias. O melhor de tudo é que Deus não tem prediletos entre os que foram chamados para ser parte do seu corpo. Não há quem possa ser considerado melhor ou pior do que os outros. E quanto a você, quando deixará o Senhor usá-lo? Aleluia. No finalzinho da reflexão ele pergunta, quando é que você vai se deixar a ser usado por o Senhor? Quando deixará o Senhor usá-lo? Por que é importante deixar o Senhor usar o homem? Por causa, como foi falado na oração, tem pessoas que
vivem em cadeias, em prisões espirituais. E também em cadeias, em prisões feitas pela mão do homem. Pessoas que cometeram ensejo e hoje vivem enclausurados, vivem em cadeias, presos. Essas pessoas também necessitam da palavra, do abraço. Ah, irmão, mas ele fez uma coisa horrível, ele tirou a vida de alguém. Sim, tirou. Mas Deus ama o pecador e ama aquele que já está salvo. Ele não faz exceção de pessoas. Você sabia que Jesus chora pela alma do pecador? É. Onde você está, irmão? Jesus chora por você, irmã. Jesus chora pela tua alma. Jesus está voltando. É preciso se levantar. É preciso tomar a decisão. Onde você está? Não importa em que cadeia você está preso. Se é num quarto escuro em depressão, se é em cadeias espirituais, ou se é em cadeia feita por mão de homens. Dobra seu joelho, pede perdão. Entrega seus caminhos a Jesus. Porque Deus fala que é pelo Filho que vai chegar a Deus, não por Deus. Os seus pecados estão perdoados, diz o Senhor. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. É isso que mais o Senhor falou quando andou na terra. Ele libertou, ele curou, mas sempre ele advertia. Vais e não perque mais, para que não te aconteça algo pior. Mas muitos obedecem, muitos seguem, trilham um caminho, sai da lascívia, da mentira, da engano, da prostituição, de tudo aqueles ansejos que cometem, e passa a ter uma mudança. Porque da água para o vinho é impossível passar sozinho. Você precisa da ajuda de alguém. E este alguém certamente é Jesus. Tem coisas nas nossas vidas que a gente fala, Senhor, mesmo tendo vida com Deus, mesmo tendo 10, 15, 20, 30 anos, 40 de cristianismo, de evangelho, tem coisas no nosso coração que é muito difícil tirar. É muito difícil arrancar com as nossas mãos. Eu, com 19 anos de caminhada com Cristo, todos os dias eu digo, Senhor, arranca isso do meu coração, eu não consigo sozinha. Quando alguém me fere, alguém me prejudica, estou passando algo difícil, aí eu chamo Jesus. Muitas das vezes eu chego... Quantas das vezes eu falei, Jesus, senta aqui. Ué, irmã, Jesus senta, Senta. Já tive tantas experiências, quando eu estou muito, muito angustiada, sem saber o que fazer com aquele problema. E eu falo, Jesus, senta aqui. Vamos conversar? Jesus, eu não levanto daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Tive uma oportunidade quando eu cheguei aqui, onde me encontro. Eu saí de São Paulo, né? A metrópole, né? Que tem tudo. E quando eu cheguei nesse lugar onde me encontro, eu tive muita dificuldade. E aí eu falava todos os dias, eu pegava a mala, arrumava a mala, colocava na porta, eu vou voltar para São Paulo, nem que seja a pé. Praticamente foram 3 anos nesse piseiro. E chorava. Teve uma certa vez que eu sentei na garagem da minha casa, eu disse, Jesus, vamos conversar. Eu vou sentar aqui. Eu não saio daqui para nada, para nada. Se o Senhor não falar comigo, eu não saio deste lugar. E ali eu fiquei praticamente a tarde inteira, irmão, sentada. Jesus, fala comigo. Fala comigo. Aí eu recebi uma ligação de alguém. Depois de umas 2 horas, recebi a ligação de alguém. E a pessoa de outro bairro não, de outro município. Irmã, e comentou algo, eu digo sim, respondi que sim. Aí ela falou assim para mim, irmã, Deus fala comigo,
que você vai viajar. Eu estava de viagem marcada para São Paulo. Você vai viajar e você vai voltar para este lugar só para pegar as coisas que você vai deixar. Você não vai mais voltar para este lugar. Nossa, eu enchi meu coração de alegria. Nossa, eu falei, vou voltar para São Paulo, a terra que eu amo. Aí, à noite, eu falei, Jesus, estou alegre, eu vou voltar. Aí, lá para 1h da manhã, eu tinha o costume de ouvir rádio até de manhã, e entrou um pastor no rádio e disse, saiba que eu não sou Deus de confusão. Eu não sou Deus de não trabalho em confusão. É nas terras de Alagoas, José, que você vai governar. É nas terras de Alagoas que você vai governar. Mas, como assim? Mas eu tinha pedido para ele falar comigo e uma serva ligou, né? Não me conhecia, não sabia nada de mim. E disse que eu iria voltar para São Paulo e voltaria só para buscar as minhas coisas, mas não ia voltar assim, eu ia estar bem de vida, financeiramente. Mas aonde eu quero chegar? Quem estava falando a verdade? Aquele vaso que ligou para mim à tarde ou que falou na madrugada? Porque realmente eu viajei, eu estava de viagem marcada para São Paulo, eu viajei para São Paulo, fiquei 3 meses e voltei, mas eu não voltei para pegar nada que eu deixei. Eu voltei para ficar. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Mas dentro de mim eu não ia voltar, eu não queria voltar. Eu já estava até procurando casa para alugar em São Paulo. Mas, sabe o que Deus fez? Ele me prendeu numa cadeira por 3 meses. Por 3 meses eu passei sentada numa cadeira que eu não sei dizer para você o que seria, mas ele tem poder para fazer isso. Por quê? A vontade dele não era que eu voltasse para São Paulo, e sim governasse nos estados das Alagoas. Mas governar o quê? Muitas das vezes a gente ouve uma palavra e diz, eu vou governar, mas eu vou para o palácio como prefeito, como o governador ou como presidente da república. Muitas das vezes ele não está falando desse governo. É governar algo, meu irmão. E eu entendi depois de 10 anos, 9, 10 anos, eu compreendi o que é que ele falou naquela noite, naquela madrugada. Você vai governar, José. É no estado das Alagoas. E ele falou isso cantando, porque aquele pregador, aquele pastor, ele pregava cantando. Era muito linda a pregação dele. Tudo que ele falava era cantando. E aí estou aqui. Aí eu já descobri qual é o meu governo. Se você quer saber qual é o teu governo, meu irmão, o que você vai governar, entra no propósito com Deus. Se achega a Ele, chora, se humilha. Faz como eu sempre faço. Jesus, senta aqui, vamos conversar. E tem muitas outras conversas que vai ficar para uma outra oportunidade, porque ficará muito longo esse vídeo. Vai ficar para uma outra oportunidade. Quantas respostas ele me deu quando eu disse, Jesus, senta aqui. Mas não foi de qualquer jeito não, irmão. Jesus, vamos conversar? Jesus, vamos falar? Para você ter ele do seu lado, meu irmão, vou te contar um segredo. Você tem que se aproximar dele como uma criança de 3 anos. A inocência. Da forma como você falar com ele. Jesus, vamos conversar? E ele sentir que o teu coração é de uma criança naquele momento. É naquele momento, meu irmão, que ele vai abrir as janelas do céu. É naquele momento, meu irmão, que ele vai descer fogo do céu. Vai abrir o céu e vai te ouvir. Vai te responder aquilo que tu há anos tu diz, Senhor, o que queres? Senhor, não compreendo. Senhor, eu não entendo. Tu só vai entender
compreender e fazer quando tu se chegar como uma criança, envia esta mensagem para alguém, se achegue a Deus com essa atitude, uma atitude de criança, enviando uma mensagem para quem você não conhece, porque essa mensagem que eu estou gravando agora, não conheço quem vai ouvir. Muitos eu conheço que estão inscritos no canal, mas a maioria eu não conheço. Estou enviando esta mensagem através da minha vida, porque quem fala é Deus, não é o homem. Porque quando eu abro a rede social, digo, Senhor, fala, eu desapareça, para o Senhor aparecer. Amém.